vamos lá, moçada, vai. Beleza. Aí, eu falando para vocês, essa câmera do celular, ela é melhor. Só que lá na escola, a gente estava tendo um problema de ficar desfocando, né? Você lembra? Olha lá, ó. A gente estava tendo um problema de ficar desfocando. Aqui eu fiz um teste, não está desfocando. Tanto igual era lá na escola. Deve ser por causa da aproximação, a luz. Não sei, eu acho que é isso. Aí a opção da mãozinha é boa ainda, só porque o problema é o seguinte, no celular eu não consegui, porque ele tá de costa para mim, mas dá para conceituar aí. Então vamos lá. Galera, hoje a gente vai começar com o estudo dos gases. Antes de a gente chegar lá na termologia, a gente vai entender um pouquinho, dá para me ver no computador, que alguém levantou a mão, mas dá para ver aqui. Antes da gente falar de termologia, a gente vai falar um pouco do estudo dos gases. O que que é isso? Vamos entender um pouco. A gente falou de termologia até agora, a gente falou sobre grau de agitação das partículas, temperatura, calor, calor sensível, calor latente, troca de calor, que é o misturar, tipo um exemplo, gelo e água no estado líquido, vai ter uma temperatura de equilíbrio, a gente fez tudo isso aí. Calor sensível, capacidade térmica, a gente dá uma pincelada geral nesse conceito. Agora a gente vai falar sobre o estudo dos gases, né? O que é o estudo dos gases? É o seguinte, sempre eu falei para vocês dos estados físicos, vou colocar da água, que é o mais comum, simples da gente analisar. Que quando a substância a gente está fazendo um aquecimento, né, vamos considerar a água no estado sólido. Está no estado sólido, depois ela vai para o estado líquido, depois ela vai para o estado vapor, depois que ela vai para o estado gasoso. Eu sempre falei isso para vocês. Toda substância ela tem uma temperatura crítica. O que é a temperatura crítica? Acima daquela temperatura crítica, a substância muda para o estado físico gás. Antes dela mudar para a temperatura crítica para gás, ela é vapor. É estado de vapor. Qual que é a diferença de gás e vapor? A diferença gritante, mais simples, é que o vapor, você pega um vapor de água, se você resfriar, você consegue passar de vapor para líquido. Você consegue voltar para o estado físico líquido mais fácil. Quando a gente está falando de gás, já é diferente um pouco. Porque no gás, diferente um pouco, não, muito. O gás, se você só alterar a temperatura, você não consegue mudar ele de estado gás para líquido, ou de gás para vapor. Né? O vapor ele é muito fácil de você lidar ele para você voltar ele para o estado líquido, entendeu? Você fazer o processo inverso. Agora, quando você aquece demais uma substância tipo a água e você eleva a temperatura lá para 374 graus Celsius, que é a temperatura crítica da água, você foi elevou a mais que essa temperatura. A água já passa para o estado gasoso. Qual que é a diferença principal, professor? É o seguinte: as partículas da água ali, elas vão estar muito mais agitadas, elas vão estar com agitação ali, né? Colidindo com as paredes do recipiente, seja onde ela estiver, né? Com a velocidade muito maior, né? Para você pegar esse estado crítico da matéria, que é gasoso, e voltar ele para um estado líquido do gás, é bem mais difícil. Você tem que alterar pressão e volume. Né? A gente chama isso de variáveis de estado. Quando você pega um gás e você vai tentar fazer uma transformação nele, né, naquele gás ali. Né? Vou modificar o volume dele, vou modificar a pressão, vou modificar a temperatura. Então, quando eu faço isso, nessas variáveis de estado, eu vou estar trabalhando dentro de um gás, pressão, volume e temperatura. Ou eu vou estar trabalhando duas variações, ou as três de uma vez. Como assim, professor? Se você tiver com um gás e quer mudar o estado dele, vamos falar assim, que é o que a gente vai estar analisando ali de um gás, ou você vai alterar duas coisas, pode ser pressão e temperatura, volume e pressão, ou você vai trabalhar as três de uma vez, alterar pressão, volume e temperatura daquele gás, para obter um resultado. Então, o estado gasoso, né, ele tem esse grande diferenciamento aí, né, em comparação com o estado vapor, né? Não é simples assim. O exemplo mais comum de um vapor que você consegue liquefazer ele, passar ele de vapor para líquido de novo, já falei isso para vocês. É duas coisas. Quando você está fazendo um arroz ali, né? Na hora do almoço, o vapor de água vai subir, vai colidir com a parede da panela, aquela superfície interna. A superfície externa da tampa da panela
está com a temperatura, trocando energia térmica com o meio ambiente ali, com o meio que você está inserido, a cozinha de sua casa. A temperatura da cozinha é muito mais baixa do que a temperatura que está dentro da panela, isso é nítido. Então, o vapor de água bate, resfria e vira água. Por isso, quando você tira a panela, ela escorre aquela água. Ou quando você tira um copo de água muito gelada da geladeira, você traz para o ar atmosférico, as partículas de vapor de água, que tem vapor de água onde a gente respira, ela colide ali com a parede, então ela está numa temperatura muito maior do que do seu copo, então ela resfria aquele vapor de água, vira líquido, por isso que soa o copo, né, ou a garrafa de refrigerante, ou a jarra de suco, por isso que acontece esse processo, ok? Então vamos lá. Quando a gente está falando dos gases, então você vai usar essas variáveis de estado, né, que a gente fala. Ou você vai usar duas ou as três, né? Você vai conservar uma aí e vai fazer essas alterações no gás. Conforme a gente vai andando com o conteúdo, você vai entender essa ideia de conceito aí. Quais são as transformações gasosas que a gente tem, né? A gente tem transformação gasosa isotérmica, isobárica, isovolumétrica e adiabática. A diabática vai estar praticamente inserido com as outras demais, mas a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Isotérmica, a temperatura vai ficar constante. Como assim, professor? A gente vai estar analisando, estudando um gás ali, e quando a gente estiver estudando esse gás, a gente vai falar, não, a temperatura aqui é desprezível, é constante. Vamos falar assim, eu não vou alterar a temperatura daquele gás. Né? Se ele está ali 30 graus Celsius, ele vai continuar a 30 graus Celsius. Eu só vou alterar quem nele? O volume e a pressão. Entendeu? A temperatura eu vou deixar quietinha. Então, vou alterar o volume e a pressão. Quando eu falar que a transformação é isobárica, né, ou isocórica também, tem outros nomes aí, mas eu estou trabalhando com o mais comum que a gente se depara aí. Isobárica, a gente vai manter a pressão constante. Como assim a pressão constante? Se ele tem uma pressão ali, lembrando que essa pressão é dada por causa das colisões das partículas ali com elas mesmas e com a parede do recipiente, né, daquele gás. Lembrando que essas colisões, elas são elásticas, então elas conservam energia. Então aquela energia interna daquele gás vai continuar sendo a mesma, nessas transformações aí. A gente vai analisar bem sobre isso. Isobárica, então a pressão vai ficar constante. Você vai mexer com quem? Só o volume e a temperatura. Você vai estar alterando essas propriedades aí desse gás, né? Então a gente tem isovolumétrica ou isométrica também, é outro termo utilizado, tranquilo. Aí o volume vai continuar constante, só que você vai estar alterando quem? Pressão e temperatura, ok? E a gente tem a diabática também, sem troca de calor com meio externo. É aquela condição, você está trabalhando o estudo do gás e você desconsidera aquela troca de calor com o meio externo. Se o processo for bastante rápido, né, o meio externo nem vai influenciar no meio interno. A gente vai estar falando sobre isso no decorrer das aulas, você vai entender melhor, que é uma pincelada geral de introdução mesmo. A primeira parte que eu quero falar com vocês é sobre as transformações isotérmicas, né? A gente vai entender um pouco delas aqui agora. Ok? Alguma pergunta aí? Talvez sexta-feira a gente vai ter um aulão geral, viu? Eu estou analisando aí para pegar na sexta-feira e juntar as duas turmas no segundo horário, já que vocês têm um horáriozinho vago ali. Então vamos lá, já que ninguém tem perguntas por enquanto, a gente vai falar sobre as transformações isotérmicas. A primeira que a gente vai falar sobre ela. O que é uma transformação isotérmica? A transformação isotérmica, ela vai partir o seguinte: iso, essa palavra iso vem de igual, né? Então, se é isotérmica, então a temperatura é igual, então ela é constante, não vai alterar com o passar do que eu estiver alterando nesse gás aí. Então, na isotérmica eu tenho isso. Só representar isso aqui melhor, que a gente vai falar um pouco sobre esse gráfico. Como que vai funcionar essa transformação isotérmica, professor? Eu vou alterar só a pressão e o volume de um gás, né, sem mexer na temperatura, né? Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Aqui. No exemplo, no primeiro exemplo que a gente tem aqui,
Eu vou representar para vocês aqui um recipiente, um êmbolo, um êmbolo. Vou falar A e B. Vocês conseguem visualizar aí? Sim, né? Sim. Aqui ficou torto. Beleza. Nossa. Peraí que aqui era outro desenho. E nessa representação aqui, nesse exemplo, a gente vai estar fazendo o que eu falei para vocês. Vou alterar o volume, mas a pressão aqui vai continuar, o volume, a pressão e a temperatura vai continuar constante. Então vamos lá. Se liga aqui, ó. Transformação isotérmica. A temperatura vai continuar constante. Agora eu chego no gráfico para você entender um pouco melhor. A temperatura é constante. Se eu falar para vocês que a temperatura tem 300 Kelvin, ela vai se manter. Por que você está trabalhando Kelvin, professor? Porque é o que a gente vai deparar agora. A gente vai trabalhar bastante com Kelvin. Escala termométrica Kelvin. Vamos considerar o seguinte: você tem um êmbolo aqui, ó. E eu fui lá e empurrei esse êmbolo aqui, ó. Eu estou diminuindo o volume e aumentando a pressão. Como assim êmbolo? Isso aqui, ó. Como se fosse uma seringa, né? Vou tampar esse lado aqui, né? Do biquinho. Aí aqui você tem um certo volume, né? Aqui você tem um gás aqui dentro. Querendo ou não, a gente não está vendo, mas existe um gás aqui dentro dessa seringa. Então, quando o gás nitrogênio, gás oxigênio, que a gente está respirando aí direto, todo dia, toda hora. E assim por diante. Quando eu faço isso aqui, ó, eu pego esse êmbolo, que é isso, e diminuo aqui, ó, faço essa, diminuo para cá, quer dizer, desculpa, diminuo o volume, eu aumento a pressão, ó. Vou fazendo isso. A pressão diminui tanto que se eu soltar ele vai voltar, ó. A pressão aumenta, né? Desculpa, a pressão aumenta tanto que quando eu soltar ele vai voltar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando a pressão e quem? Diminuindo quem? O volume. Eu estou fazendo aqui, né, em análise geral do que a gente está vendo, uma transformação isotérmica. Eu estou só mudando a pressão e o volume. Claro, a temperatura pode estar mudando aí, professor. Sim, mas só em consideração da gente entender isso aqui melhor. Então, quando eu falo com a transformação isotérmica, eu vou pegar esse êmbolo, né? Vou estar diminuindo o volume que está ali contido com aquele gás, e com isso eu aumento a pressão, né? Se a gente trabalhar no gráfico aqui agora, ó, a gente tem o seguinte, no gráfico. Vamos imaginar que se eu tiver um volume aqui, ó, de 1 litro, volume de 1 litro, né? Para analisar aqui, ó, a pressão vai estar muito alta. Sei lá, a pressão é 10. Deixa eu trocar de canetão aqui. Tem 500 canetão bom aqui. Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo aí, belezinha, né? Deixa eu só construir um negócio aqui. Ah, não, tá beleza. Então, beleza. Presta atenção. O volume é 1 litro, a pressão é 10 newton metro quadrado. Tranquilo. Vamos considerar que eu aumento o volume para 2 litros. Logo, quem diminui? A pressão. Né? Professor, e esse eixo? Esse eixo é da temperatura. A temperatura é constante. Então, eu chamo esse eixo também de isotermas, né? Esse eixo da temperatura. Né? Então, conforme eu vou alterando volume e pressão, eu vou mantendo a temperatura constante. Ela não vai mudar. Né? Então, se eu aumentar mais aqui o volume, ó, o que vai acontecer com a pressão? Ela vai cair. Então, conforme eu aumento o volume,
a pressão vai diminuir numa transformação isotérmica. Então, a minha pergunta para vocês é, qual que é a relação entre pressão e volume? Diretamente proporcional ou inversamente proporcional? E aí, qual que é a relação dos dois? Diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Pressão e volume. Pressão na vertical, volume na horizontal. Qual que é a relação dos dois? Diretamente proporcional ou inversamente proporcional? E aí? Bora, bora, bora. Digitou, tem que ver ali. Inversamente. Isso aí, brother. Então vamos imaginar o seguinte: conforme eu aumento o volume, a pressão diminui. Então elas nunca vão conseguir, né, conciliar bem aí. Então sempre vai ser, se eu aumento a pressão, o volume diminui. Se eu aumento o volume, a pressão cai. Então sempre vai ser aquela relação inversamente proporcional. Beleza, professor. Tem como eu fazer uma relação matemática para a gente estar trabalhando? Yes, a gente vai ver aqui agora. Né? Numa transformação isotérmica, a gente vai trabalhar pressão de ar, vezes o volume de ar. É como se fosse a pressão e volume de início, aqui, ó. Professor, mas eu já vi P1, V1. Pode ser também. Pressão 1, volume 1. E depois, quando a gente está falando sobre um gás, né? A gente vai pegar um estado inicial dele, e quando a gente alterar a pressão e volume dele, a gente vai ter um outro estado final, que é pressão B vezes o volume de B. Então, essa é a relação matemática. Ou posso estar trabalhando P1 também, vezes V1, vai dar na mesma também, vezes V1. Ok? Então, essa é a relação matemática que a gente vai estar trabalhando, né? Para estar resolvendo aí essas transformações isotérmicas aí. Então, quando eu trabalhar transformação isotérmica, a gente vai trabalhar pressão de ar vezes volume de ar, ou P1, V1, que é igual a P2, V2, V2, V2. Vou mudar esse canetão aqui também. Ok? Numa transformação isotérmica, então a gente vai estar trabalhando pressão e volume. Temperatura vai estar fora da fórmula aí. Ok? E onde a relação de pressão e volume, elas são inversamente proporcional. Se eu aumentar a pressão, o volume cai, né? Então a gente vai ver essa relação aí conforme a gente está resolvendo os exercícios. Na próxima aula nossa, eu vou trazer um exercício sobre transformação isotérmica. Então a gente vai estar resolvendo exercícios juntos aí, né? E eu vou deixar exercício para casa para vocês também. Beleza? Alguma pergunta aí? Não entendeu alguma parte? A gente está aqui para analisar esse conceito aí. Testando esse conhecimento, ver se está bem. Então, só revisando aí, galera, ó, de novo. Então, vamos lá. Se alguém tem alguma pergunta aí, ou se quiser perguntar também, não tem problema não. Só voltando aqui para a gente dar uma revisadinha. Então, vamos lá. A gente iniciou o estudo dos gases, né? Toda substância vai ter uma temperatura crítica, onde a sua agitação das partículas no estado gasoso vai estar bastante alta, a velocidade dessas partículas também. Com isso, né, essas colisões entre as partículas e a parede do recipiente, elas são elásticas, então ela vai conservar energia. Então essa partícula nunca vai diminuir essa energia ali nas colisões. Né? Não é igual uma bola que bate nas paredes e vai perdendo energia até ficar parada. Não, o gás vai continuar ali colidindo até infinitamente, vamos falar assim, né? Lembrando que um gás, o formato dele, o volume dele, é o formato do recipiente. Então, o recipiente que ele ocupa. Então, vai dar aquele formato dele. Se você colocar no cilindro, ele vai ficar com formato de cilindro. Colocar numa caixa quadrada, vai ficar quadrado. E assim por diante. Então, ele não tem um volume definido. Ele tem um volume definido conforme o recipiente que você coloca, né? Não é igual algumas outras substâncias aí. Beleza. As variáveis de estado, a gente vai usar todas as três ou só duas, pressão e volume, ou só
volume e temperatura, ou temperatura e pressão, ou você vai usar as três de uma vez, ok? As transformações dos gases que a gente tem isotérmica, isobárica, isovolumétrica e adiabática, né? Isotérmica, a temperatura é constante, então você vai mexer com pressão e volume. Isobárica, a pressão é constante, você vai mexer com volume e temperatura. E isovolumétrica ou isométrica, você vai estar trabalhando um volume constante, então você vai mexer só pressão e temperatura. E hoje a gente viu aqui, e a diabática, a gente vai estar desprezando a troca de calor externo com o meio interno, né? Transformação isotérmica, a gente viu que agora. A gente viu que a relação entre pressão e volume, porque a temperatura eu vou deixar de fora, né? Não vou trabalhar ela aqui. A relação entre pressão e volume, elas vão estar inversamente proporcional. Se eu aumento a pressão do meu gás ali naquele recipiente, o volume diminui, né? Então, se eu aumento o volume, a pressão cai, ok? Então, a ideia hoje seria isso, a gente fazer uma introdução no estudo dos gases e eu já falar sobre uma transformação isotérmica, ok? Alguma pergunta aí, moçada?